Legiscast transforma a legislação em aprendizado por áudio. Hoje vamos mergulhar em uma das leis mais importantes para concursos e, vamos combinar, para o exercício da cidadania, a Lei da Ação Popular, a Lei 4.717 de 1965. Ela basicamente permite que qualquer cidadão fiscalize e conteste atos do poder público que causem algum prejuízo. Exatamente. É uma ferramenta fundamental de controle social. E hoje a gente vai analisar justamente os pontos que as bancas de concurso mais adoram cobrar, sabe? Desde quem pode entrar com a ação até os efeitos da decisão final. Certo, vamos começar pelo começo então. O artigo 1º diz que qualquer cidadão pode entrar com a ação, mas quem é considerado cidadão para a lei? É qualquer pessoa mesmo? Olha, não, e essa é a primeira grande pegadinha. Cidadão para fins da ação popular é a pessoa que está no pleno gozo dos seus direitos políticos. Ah, então é quem pode votar e ser votado. Exatamente, isso. A prova dessa cidadania, inclusive, é feita com um título de eleitor, ou um documento que corresponda a ele. Entendi. Então, um menor de idade ou um estrangeiro, por exemplo, não podem propor a ação. Exatamente. Eles não têm o que a gente chama de legitimidade para isso. Ah, ok. E essa ação serve para anular atos que prejudicam o que exatamente? A lista no artigo 1º parece enorme. E a lista é ampla de propósito, né? A ação visa proteger o patrimônio público num sentido bem largo. Certo. Abrange a União, estados, municípios, mas também autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas. Até fundações que recebem dinheiro público, pelo que vi. Isso mesmo. E o conceito de patrimônio público vai além do dinheiro, isso é importante. Inclui bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico e, um detalhe que foi adicionado depois, turístico. As bancas gostam muito de cobrar essa lista. Faz sentido. E se o cidadão precisa de documentos para provar a irregularidade? A administração pública é obrigada a fornecer? Sim, o cidadão pode pedir certidões e informações, e os órgãos têm um prazo, tá? São 15 dias para fornecer. Ah, mas sempre tem uma exceção, né? Sempre. A informação pode ser negada se houver um sigilo justificado por interesse público. Aí complica para o cidadão. Mas nem tanto, porque mesmo nesse caso, o cidadão pode entrar com a ação. Aí o juiz pode requisitar os documentos e o processo simplesmente corre em segredo de justiça. Ok, agora vamos para a parte que define o que torna um ato ilegal. O artigo 2º traz 5 casos de nulidade. Parece ser o tipo de lista que cai direto em prova. Com certeza. Esses são os vícios do ato administrativo. Vamos passar por eles com exemplos que fica mais fácil. Ótimo. Primeiro, a incompetência. Pensa assim, um secretário de obras autorizando uma despesa que é da competência do secretário de finanças. Ele não podia fazer aquilo, certo? Não era da alçada dele. Depois, vício de forma. Imagina uma licitação feita sem a publicação do edital, que é uma formalidade essencial. Tá, pulou uma etapa obrigatória. Ilegalidade do objeto. A prefeitura dá uma licença para construir um prédio numa área de preservação permanente. O resultado do ato, o prédio ali, é ilegal. O próprio objetivo final é contra a lei. Entendi. Inexistência dos motivos. Um servidor é exonerado com a justificativa de corte de gastos, mas na semana seguinte a administração contrata outra pessoa para o mesmo cargo. O motivo alegado não existia de verdade. Era uma desculpa. Pois é. E por último, o desvio de finalidade. O agente público remove um fiscal para outra cidade, não por necessidade do serviço, mas como uma forma de punição, porque o fiscal era muito rigoroso. A finalidade do ato foi desvirtuada. E além desses 5 casos mais gerais, o artigo 4º lista umas situações bem específicas que também são consideradas nulas, né? Exato. É uma lista exemplificativa de atos que causam prejuízo. Para concursos, é bom ter em mente alguns exemplos clássicos. Tipo quais? Tipo, admissão de servidor sem concurso público. Ou um contrato de uma obra gigante sem a devida licitação. Ou um bem comum, a venda de um terreno da prefeitura por um preço muito, mas muito abaixo do valor de mercado. Claro, são casos bem evidentes de lesão ao patrimônio. E na prática, como o processo funciona?
Quem julga e quem são os réus na ação? A competência é definida pela origem do ato. Se o ato é de um órgão federal, tipo ministério, a ação corre na Justiça Federal. Se for de um estado ou município, vai para a Justiça Estadual. Simples. E os réus? Aqui tem um ponto crucial. Não se processa só a entidade pública. Não. Não. São réus em conjunto, o que a gente chama de litisconsórcio passivo necessário. Que são? 1, a pessoa jurídica, ou seja, a União, município. 2, a autoridade que praticou o ato, o prefeito, o ministro. E 3, os beneficiários diretos do ato, a empresa que ganhou a licitação fraudulenta, por exemplo. Nossa, então todo mundo envolvido entra no processo. Todo mundo. E qual o papel do Ministério Público nisso tudo? Ele pode, sei lá, defender o ato da prefeitura? Boa pergunta. Jamais, e essa é uma pegadinha clássica de prova. O MP atua como fiscal da lei, o custos legis. Ele acompanha a ação. Isso, ele acompanha, pode pedir provas, pode promover a responsabilidade de quem errou, mas é vedado, é proibido que ele assuma a defesa do ato que está sendo questionado. Entendido. E sobre prazos? Tem alguma diferença em relação a outros processos? Tem sim. O prazo para contestação é de 20 dias e ele pode ser prorrogado por mais 20 se for difícil de produzir as provas. E esse prazo é comum para todos os réus. Certo. O processo correu e o juiz deu a sentença. Se a ação for procedente, o que acontece? A sentença que julga a ação procedente tem um efeito duplo. Ela desfaz o ato ilegal e condena os responsáveis e os beneficiários a ressarcir os prejuízos. E o autor da ação? O autor popular tem direito a receber os custos do processo e os honorários do advogado, que são pagos pelos condenados. Mas e se o cidadão entrou com ação só de má fé, para atrapalhar a administração? A lei prevê uma punição bem severa para isso. Se for comprovado que a ação foi, nas palavras da lei, manifestamente temerária, o autor é condenado a pagar o décuplo das custas. 10 vezes o valor. Uau! 10 vezes. É para desencorajar mesmo. Agora, um ponto que me parece muito importante. O efeito da decisão. Ele vale para todo mundo? Sim, a sentença tem eficácia erga omnes, ou seja, vale para todos. Mas atenção à maior pegadinha da lei. Lá vem. Se a ação for julgada improcedente por falta de provas, a decisão não impede que outro cidadão entre com uma nova ação desde que apresente novas provas. Sério? Isso é uma baita proteção para o interesse público. É uma proteção contra uma defesa mal feita, né? O interesse coletivo não pode ser prejudicado por isso. E se o juiz julga a ação improcedente por outros motivos, o caso morre ali? Não. A sentença de improcedência está sujeita ao que a gente chama de duplo grau de jurisdição obrigatório ou reexame necessário. O que isso quer dizer? Quer dizer que mesmo que ninguém recorra, o processo sobe automaticamente para o tribunal para ser reanalisado. É mais uma garantia para a sociedade. Impressionante o tanto de garantias. Para fechar, existe um prazo para entrar com a ação popular? Sim, e é um prazo que as bancas, amam. Imagino. A ação prescreve em 5 anos. Simples, direto e muito, muito cobrado em provas. Uau! Realmente uma lei cheia de detalhes. E detalhes importantes. Fica muito claro como ela é um instrumento poderoso nas mãos do cidadão para fiscalizar o uso do dinheiro e do patrimônio público. Sem dúvida. E a reflexão que fica é: a lei fornece a ferramenta, mas a eficácia dela depende da vigilância e da iniciativa de cada cidadão, né? A questão não é só conhecer a lei, mas questionar quais atos lesivos poderiam ser combatidos se mais cidadãos decidissem usá-la. Para aprender as pegadinhas e memorizar, use nossos flashcards do Anki.